Livro Anticristo. Breve história sobre o Anticristo. Vladimir Soloviev. Filósofo, teólogo, poeta, escritor e crítico literário russo, Vladimir Soloviev nasceu em Moscou em 16 de janeiro de 1853, tendo falecido nesta mesma cidade em 31 de julho de 1900. Prefácio, por Joseph Pieper. O Anticristo, perversa imitatio Christi. A tradição não vê na imitação de Cristo pelo Anticristo outra coisa que a máxima potencialização da mendacidade e da santidade aparente que o caracterizará. Tal santidade aparente deve ser considerada muito restritamente. Não se trata aqui de uma vulgar simulação, mas de um hábito geral que desce e entra no campo da ética e deve quase necessariamente aparecer como uma verdadeira santidade em um mundo que já perdeu o sentido original, ôntico e cultico desse conceito. Somente em virtude desta verdadeira imitação, capaz de enganar até mesmo as pessoas sérias e até mesmo os crentes, é que compreensivelmente se entende o engano de muitos, que, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Aí tem algo do poder da sedução, que no Novo Testamento se diz que Deus permite, de tal modo que creiam na mentira. Assim que nessa força e capacidade enganadoras, a tradição as vê como fundadas especialmente na santidade aparente da vida pessoal em que se jacta o Anticristo. Na famosa breve história sobre o Anticristo, que pretende reproduzir tudo, quanto, com a maior verossimilhança, se pode dizer sobre esta questão, de acordo com a Escritura, a tradição da Igreja e o bom senso. Vladimir Soloviev descreve a história do Anticristo como grande amigo espiritualista, ascético e amigo dos homens, cuja elevadíssima autoestima aparece justificada pelas manifestações rigorosas de abstinência, abnegação e disposição ativa de ajuda. E é, acima de tudo, um amigo dos homens, e não só dos homens, mas também amigo dos animais, sendo pessoalmente vegetariano. Forma parte da imagem tradicional do Anticristo aparecer como benfeitor, e nas audiências se mostra tão amável que será aclamado em todos os jornais, como se diz na A Vida do Anticristo, que escreveu um capuchinho no século XVII. O Anticristo é autor de um livro, traduzido em todas as línguas do mundo, com o título O Caminho Aberto para a Paz Universal e o Bem-Estar em todo o Mundo. Ele, o Anticristo, criou em toda a humanidade uma igualdade fundada firmemente, a igualdade de uma saciedade universal. E depois de ter sido proclamado, sobre a base de uma eleição sem votação, soberano do mundo, o Anticristo pronuncia um manifesto que conclui com as seguintes palavras: povos da terra, as promessas se cumpriram. A paz eterna e universal foi consolidada. Qualquer intento de perturbá-la agora encontrará uma insuperável oposição, porque de agora em diante se estabelece no mundo um poder central, mais forte que qualquer outro, seja individual ou coletivo. Esse poder invencível e capaz de tudo conquistar pertence a mim, eleito imperador da Europa e comandante de todas suas forças. O direito internacional estabeleceu finalmente as sanções ausentes por tanto tempo. De agora em diante, nenhum país se atreverá a dizer guerra, quando eu digo paz. Povos da terra, a paz esteja convosco. Isto escrevia Soloviev no último ano do século XIX. Breve história sobre o Anticristo. Vladimir Soloviev. Em uma cidade situada no Mediterrâneo, 5 russos se encontraram por acaso. Um velho general, um político, um jovem príncipe, uma senhora e um desconhecido, Senhor Z. Soloviev nos reporta 3 de suas conversas.
Este é o último fragmento que restou. O político. Uma vez que agora está bem claro que nem os ateus, nem os verdadeiros cristãos, da espécie do príncipe, representam o anticristo, é hora de que você nos deixe o seu retrato. O Senhor Z. Isto é o que você deseja. Mas você está realmente satisfeito com uma dessas numerosas representações de Cristo, sem excluir aquelas criadas por pintores de gênio? Para mim, nada me satisfez. Eu acho que é porque Cristo é a encarnação, única e, portanto, não como qualquer outra, da essência do bem. Para representá-lo, o gênio artístico é insuficiente. Devemos dizer o mesmo do anticristo, que é uma encarnação, única em sua perfeição do mal. É impossível pintar o seu retrato. Na literatura religiosa, encontramos apenas os seus traços e os esboços de sua descrição. A Senhora. Deus nos guarde de ter o seu retrato. Diga-nos por que você prefere ficar com o necessário, que será o seu trabalho, e diga-nos se ele virá em breve. O Senhor Z. Eu posso satisfazê-la melhor do que você pensa. Há apenas alguns anos, um de meus colegas de estudos, que havia se tornado monge, ao morrer, deixou-me o manuscrito que estava em seu poder, mas que ele não desejou nem pôde imprimir. Tinha por título Breve História sobre o Anticristo. Como parte de um quadro histórico pré-concebido, esta composição dá, eu creio, tudo quanto, com maior verossimilhança, se pode dizer sobre esta questão, de acordo com a Escritura, a tradição da Igreja e do bom senso. O político. O autor não será o nosso amigo Varsonoff? O Senhor Z. Não. Deram-lhe um nome mais rebuscado. Panzoff. O político. Panzoff? Um polonês? O Senhor Z. Nem um pouco. Ele era o filho de um sacerdote russo. Se você me der um minuto para ir ao meu quarto, eu trarei para você este manuscrito, e você poderá lê-lo, não é longo. A Senhora. Vá e volte em breve. Enquanto o Senhor Z foi buscar o manuscrito, o grupo vai passear no jardim. O político. Eu não sei o que é, se é a minha percepção, que está afetada pela idade, ou se é a natureza que está mudada. Mas constato que em qualquer época do ano e em qualquer lugar, eu não vejo mais agora a clara transparência dos dias como outrora. Basta ver hoje. Não há uma nuvem. Estamos longe do mar. E ainda assim, tudo parece ligeiramente sombreado. Esta não é a claridade perfeita. Você notou, general? O general. Noto isso há muitos anos. A Senhora. Notei também por um ano, mas na minha alma, como na atmosfera, eu não vejo mais a claridade perfeita de que fala. Em todos os lugares parece reinar como uma preocupação, como uma premonição de uma catástrofe. Estou convencida, príncipe, que você também sente isso. O príncipe. Não, eu não notei nada em particular. A atmosfera parece ser o que sempre foi. O general. Você é muito jovem para ver a diferença. Você não tem um termo de comparação. Quando eu olho para o tempo em que eu tinha 50 anos, como a diferença é significativa. O príncipe. Eu acho que sua primeira suposição é a verdadeira. A sua percepção está enfraquecida. O político. Nós estamos velhos, isto é certo, mas a terra tampouco rejuvenesce e se sente com um duplo cansaço. O general. O mais provável é o que o diabo, com seu rabo, põe uma névoa na claridade divina. A Senhora, apontando para o Senhor Z, enquanto este desce do terraço. Iremos em breve nos informar. Todos retomaram seus lugares anteriores e o Senhor Z começa a leitura do manuscrito.
O Senhor Z. Breve história sobre o Anticristo. Pan-mongolismo. Embora seja uma palavra selvagem, seu som me agrada, como se fosse o presságio de um grande destino pleno do divino. A Senhora. De onde provém esta epígrafe? O Senhor Z. Creio que foi composta pelo próprio autor do relato. A Senhora. Pois bem, leia-o. O Senhor Z. Começa a leitura. O século XX da era cristã foi a época das últimas grandes guerras internacionais e decisivas revoluções. A maior destas guerras exteriores teve como causa remota o movimento intelectual surgido no Japão em fins do século XIX com o nome de pan-mongolismo. Os japoneses, bons imitadores, assimilaram com surpreendente rapidez e êxito as formas substanciais da cultura europeia, apropriando-se também de algumas ideias europeias de ordem inferior. Tendo conhecido através de jornais e manuais de história a existência no Ocidente do pan-helenismo, pan-germanismo, pan-eslavismo, pan-islamismo, proclamaram a grande ideia do pan-mongolismo, unificação de todos os povos da Ásia Oriental sob sua liderança, com o objetivo de levar adiante uma guerra decisiva contra os estrangeiros, quer dizer, contra os europeus. Aproveitando que no início do século XX a Europa se encontrava às voltas com a última e decisiva batalha contra o mundo muçulmano, prepararam-se para realizar seu grande plano. Primeiro a ocupação da Coreia e em seguida Pequim, onde, com a ajuda do Partido Progressista Chinês, depuseram a antiga dinastia Manchu, substituindo-a pela japonesa. A esta última, os conservadores chineses também se adaptaram facilmente, compreendendo que entre dois males é melhor escolher o menor, pois apesar de tudo, os japoneses eram seus irmãos. Ademais, a independência da antiga China não tinha força para se manter por si mesma, e a submissão aos europeus ou aos japoneses se tornava inevitável. Posteriormente, se viu com claridade que o domínio dos japoneses, embora suprimisse as estruturas externas do governo chinês, que então se mostravam absolutamente inúteis, não interferiria nos assuntos internos da vida nacional. Ao contrário, a ocupação pelas potências europeias iria favorecer, por razões políticas, os missionários cristãos, ameaçando assim os profundos princípios espirituais da China. O antigo ódio nacional entre chineses e japoneses surgiu quando nem uns nem outros conheciam os europeus. Entretanto, frente a estes últimos, a mútua inimizade entre duas nações semelhantes se tornava uma guerra civil sem sentido. Os europeus apareciam como estrangeiros, inimigos radicais, e seu domínio não prometia em absoluto algo que pudesse incrementar o amor à própria raça, enquanto que nas mãos dos japoneses, os chineses veriam de forma mais atraente o pan-mongolismo, que ao mesmo tempo se tornava mais justificável perante seus olhos que a triste e inevitável realidade da europeização. Compreendam, obstinados irmãos, argumentavam os japoneses, que destes cães ocidentais buscamos somente suas armas, não por simpatia por eles, mas somente para golpeá-los com elas. Unindo-se a nós e aceitando nossa orientação prática, seremos capazes não só de expulsar os demônios brancos da nossa Ásia, mas também de conquistar seus próprios países e estabelecer um verdadeiro império do meio sobre o mundo. É legítimo o vosso orgulho nacional e o desprezo aos europeus, porém esses sentimentos devem ser nutridos não só com sonhos ilusórios, mas com uma ação apropriada. Nisto vos superamos e devemos mostrar-vos os caminhos de nosso interesse comum. Como podeis ver,
São poucos os ganhos obtidos através de uma política autossuficiente e desconfiada para conosco, vossos amigos naturais e protetores. Pouco faltou para que Rússia e Inglaterra, Alemanha e França nos dividissem e não nos deixassem nem restos de nosso território. Todas as vossas fantasias de tigres resultaram somente em uma fraca exibição de cauda da serpente. A sensatez chinesa achou este argumento razoável, estabelecendo assim firmemente a dinastia japonesa. Sua primeira obrigação foi evidentemente a criação de uma frota, um poderoso exército. Grande parte das forças militares japonesas foi trasladada à China, servindo de núcleo ao novo e colossal exército. Os oficiais japoneses que dominavam o idioma chinês demonstraram ter maior eficiência como instrutores que os europeus, enquanto a imensa população da China, com a Manchúria, Mongólia e Tibete, forneceu um contingente suficiente. Já o primeiro Bogdan, da dinastia japonesa, provou com sucesso o poder do novo império, expulsando os franceses de Tonkin e Xi'an, os ingleses de Burma, e anexando toda a Indochina ao Império do Meio. Seu sucessor, o segundo imperador, de origem chinesa por parte de mãe, unia em si a astúcia e a determinação chinesa com a energia, a agilidade e a iniciativa japonesas. Este mobilizou ao Turquestão chinês um exército de 4 milhões de homens, e enquanto Tsun Lijamin comunicava confidencialmente ao embaixador russo que este exército estava destinado à ocupação da Índia. O Bojidjan invadia nossa Ásia Central. Aqui, sublevando a toda a população, cruzou rapidamente os Urais, ocupando com seus soldados a Rússia Oriental e Central. Entretanto, as tropas russas se mobilizaram rapidamente com contingentes vindos da Polônia e Lituânia, Kiev e Volínia, Petersburgo e Finlândia. Devido à ausência de uma estratégia militar e à superioridade numérica dos inimigos, as qualidades militares do exército russo não lhes valeram para que parecessem com honra. A rapidez da agressão não lhes deu tempo para a necessária concentração de forças e assim as numerosas tropas, uma após outra, foram aniquiladas em desesperadas e encarniçadas batalhas. Os mongóis lograram esta vitória a um preço muito alto, porém, com a ocupação de todas as ferrovias da Ásia, recuperaram facilmente suas perdas. Entretanto, 2 corporações do exército russo, compostos por 200 mil homens, a tempo concentrados atrás da fronteira com a Manchúria, fizeram um fracassado intento, invadindo o bem defendido território chinês. Depois de deixar parte de suas forças restantes na Rússia, com o objetivo de impedir a formação de um novo exército no país, e também para expulsar as numerosas guerrilhas, o Bogdan cruzou as fronteiras alemãs com 3 divisões de exército. Por sua parte, os alemães tiveram suficiente tempo para preparar-se e as tropas mongóis se encontraram com uma poderosa defesa. Paralelamente na França, o Partido Nacionalista tomou o poder e prontamente mobilizou milhões de baionetas até o local do conflito. Posto entre a espada e a parede, o exército alemão se viu obrigado a aceitar os términos de paz oferecidos pelos Bogdan. Os entusiastas franceses, que simpatizavam com a raça amarela, se espalharam pela Alemanha, perdendo logo todo o sentido de disciplina militar. O Bogdan ordenou a seu exército que eliminasse os aliados considerados inúteis, ordem que foi executada com o esmero e a precisão própria dos chineses. Simultaneamente, em Paris, se deu a insurreição dos trabalhadores sans-patrie, e a capital universal da cultura ocidental abriu suas portas com júbilo ao Senhor do Oriente. O Bogdan se dirigiu a Bolonha,
onde, escoltado por uma frota vinda do Pacífico, preparou rapidamente os navios que levariam seu exército até a Grã-Bretanha. Como o imperador estava necessitado de fundos, os ingleses lograram comprar sua liberdade com 1 milhão de libras esterlinas. No transcurso de um ano, todas as potências europeias reconheciam sua vassalagem ao Bojidjan, o qual, deixando na Europa suficientes forças de ocupação, regressou ao Oriente para empreender campanhas navais contra a América e a Áustria. Por meio século, pesa sobre a Europa o novo jugo mongol. Sob o aspecto interno, esta época se caracteriza pela mistura e o intercâmbio profundo de ideias europeias e orientais, repetindo em grande escala o antigo sincretismo alexandrino. Na vida prática se evidenciam 3 aspectos como os mais representativos: a vasta afluência à Europa de operários chineses e japoneses e, como consequência, o agravamento do problema econômico-social, a prolongação, por parte da classe dirigente, de uma série de paliativos para resolver este problema, e, finalmente, a crescente atividade de sociedades internacionais secretas, organizando uma grande conspiração pan-europeia com o fim de expulsar os mongóis e estabelecer a independência da Europa. Esta colossal conspiração, apoiada pelos governos nacionais, na medida em que podiam evadir o controle dos funcionários do Bogdjan, foi preparada habilmente, produzindo admiráveis resultados. No momento fixado, se deu início ao extermínio dos soldados mongóis e à expulsão dos operários asiáticos. Unidades secretas de tropas europeias apareceram repentinamente em diversos lugares, levando-se a cabo uma mobilização geral de acordo com uma estratégia previamente planejada. O novo Bojang, neto do grande conquistador, se trasladou da China à Rússia, onde encontrou sua numerosa tropa completamente derrotada pelo exército europeu. Os restos das tropas dispersas regressaram à Ásia e assim a Europa tornou-se liberta. Se a submissão do meio século aos bárbaros asiáticos foi causada pela desunião dos Estados europeus, ocupados somente com seus próprios interesses nacionais, a grande e gloriosa libertação foi devida à Organização Internacional das Forças Unidas da População Europeia. Como consequência natural deste feito, a antiga estrutura do mundo, constituída por estados individuais, perdeu sua vigência e transcendência, e os últimos restos das antigas monarquias desapareceram pouco a pouco. A Europa do século XXI aparece como a união dos estados mais ou menos democráticos, a união dos estados da Europa. O progresso da civilização, atrasado pela invasão mongol e pela luta de libertação, retomou novamente seu curso com rapidez. Mas os objetos internos da consciência, os problemas sobre a vida e a morte, o destino do mundo e do homem, se tornaram mais complexos e confusos ante a multiplicidade de investigações e descobrimentos fisiológicos e psicológicos, permanecendo como antes, sem solução. Um só resultado importante foi atingido: o decisivo abandono da teoria materialista. A concepção do universo como um sistema de átomos em movimento, ou da vida como resultado da acumulação mecânica das transformações da matéria, eram já totalmente insatisfatórias. A humanidade havia superado para sempre este estado de infância filosófica. Evidenciou-se claramente que havia ficado para trás a crença infantil de uma fé ingênua e inconsciente. Aquelas ideias, como de um Deus que criou o mundo, ex nihilo, deixaram de ser ensinadas nas escolas primárias. Em seu lugar foi estabelecido um nível superior comum, uma visão de ideias das quais não se concede nenhum tipo de dogmatismo. E embora a maior parte das pessoas pensantes permanecia totalmente incrédulas, os poucos crentes por necessidade se converteram em homens pensantes, cumprindo o mandato do apóstolo: sejam meninos no coração, mas não na inteligência.
Vivia naquele tempo, entre os poucos que ainda acreditavam no espiritualismo, um homem de dotes excepcionais. Muitos o chamavam um super-homem, que estava longe de ser um menino, tanto na mente quanto no coração. Era ainda jovem, porém, graças à sua extraordinária genialidade, aos 33 anos, alcançou fama de pensador excepcional, de escritor e reformador social. Consciente de seu grande poder espiritual, foi sempre um convencido espiritualista, e sua clara inteligência mostrou-lhe sempre a verdade daquilo em que se devia crer: o bem, Deus, o Messias. Ele acreditava nisto, porém, somente amava a si mesmo. Acreditava em Deus, mas no fundo da sua alma, inconsciente e involuntariamente, preferia a si mesmo. Acreditava no bem, porém o olho da eternidade, que tudo vê, sabia que este homem se ajoelharia diante da potência do mal quando esta o conquistasse. Não com o engano dos sentimentos ou das baixas paixões, nem tampouco com a sedução de um alto poder, mas somente estimulando seu desmedido amor próprio. Ademais, este amor próprio não era um instinto inconsciente, nem uma ambição irracional. Parecia estar suficientemente justificado pela extraordinária genialidade, perfeição e nobreza deste grande espiritualista, asceta e filantropo, assim como por seu elevado desinteresse e simpatia pelos mais necessitados. Estava de tal modo dotado de dons divinos que via neles um sinal de benevolência do alto e se considerava o segundo depois de Deus, o Filho único de Deus. Em uma palavra, acreditou ser o que Cristo foi na realidade. Porém, a consciência de sua alta dignidade não se mostrava na prática como uma obrigação moral para com Deus e o mundo, mas, ao contrário, como um direito e um privilégio sobre os outros e especialmente sobre Cristo. Inicialmente, não experimentava hostilidade para com Jesus. Admitia sua divindade messiânica e seu valor. Porém, na realidade, somente via nele seu maior precursor. O valor moral de Cristo e sua absoluta unicidade não estavam ao alcance de uma mente tão obscurecida pela ambição como a sua. Raciocinava assim: Cristo veio antes de mim. Eu vim em seguida. Mas na ordem do tempo, aquele que vem depois é substancialmente primeiro. Eu vim por último, no fim da história. Portanto, sou perfeito. Sou o Salvador final do mundo, e Cristo é meu precursor. Sua vocação foi a de antecipar e preparar minha vinda. Com esta ideia, o grande homem do século XXI aplicará a si mesmo tudo o que foi dito no Evangelho sobre a segunda vinda, compreendendo que se referia não ao regresso do mesmo Cristo, mas à substituição de Cristo, precursor, pelo definitivo, isto é, por ele mesmo. Neste estado, o homem vindouro se apresenta ainda com poucas características originais. Concebia sua relação com Cristo do mesmo modo como foi, por exemplo, a de Maomé, um homem justo a quem ninguém podia censurar nenhum mal. Justificava a preferência egoísta por si mesmo, e não por Cristo, com o seguinte raciocínio: Cristo, pregando e praticando em sua vida o bem moral, foi o reformador da humanidade. Eu, por outro lado, estou destinado a ser o benfeitor desta mesma humanidade, em parte reformada e em parte incorrigível. Darei a todos tudo quanto eles necessitam. Cristo, como moralista, dividiu a humanidade, bons e maus. Porém eu, ao contrário, unirei a todos com os bens necessários, tanto para os bons como para os maus. Serei o verdadeiro representante daquele Deus que faz brilhar o sol sobre bons e maus e faz chover sobre justos e injustos. Cristo trouxe a espada e eu trarei a paz. Ele ameaçou a terra com o terrível juízo final. Porém, o último juiz serei eu, e meu juízo será não só de justiça, mas de misericórdia. Em meu juízo haverá também justiça,
Porém não será uma justiça reparadora, senão distributiva. Julgarei a todos e darei a cada um, segundo suas necessidades. Com esta magnífica disposição, esperava uma clara convocação de Deus para iniciar a obra da nova salvação da humanidade. Aguardava um sinal prodigioso ou algum testemunho de ser o filho maior, o primogênito predileto de Deus. Esperava cultivando seu amor próprio, sustentado pela consciência de suas virtudes e dons sobre-humanos, pois, como foi mencionado, era um homem de uma moral irrepreensível e de uma genialidade nada comum. A soberba deste homem aguardava um sinal do alto para iniciar a salvação da humanidade. Porém, esses sinais não foram vistos. Havia chegado já os 30 anos e passaram 3 anos mais. Eis aqui que um pensamento surgiu em sua mente e um calafrio penetrou-lhe até a medula dos ossos. E se eu não, mas aquele Galileu, se ele não fosse meu predecessor, mas fosse o verdadeiro, o primeiro e o último? Nesse caso, ele deveria estar vivo. Onde está? Que aconteceria se de repente viesse me buscar, aqui e agora? Que lhe direi? Sentirei-me, porventura, obrigado a me inclinar perante ele, como o mais estúpido dos cristãos, ou como um camponês russo que resmunga sem compreender? Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim, pecador? Acaso me verei obrigado, como uma velha polaca, a prostrar-me por terra diante da cruz? Eu, o gênio brilhante, o super-homem? Não, nunca. E assim, ao invés das suas antigas reflexões e sua fria reverência perante Deus e Cristo, uma espécie de terror nasceu e cresceu em seu coração, seguida de uma sufocante inveja que consumia todo o seu ser, e um ódio furioso que lhe cortava a respiração. Eu e não ele. Ele não está entre os vivos. Ele já não está e não estará. Não ressuscitou, não ressuscitará. Não ressuscitou dentre os mortos. Se decompõe na sepultura. Se decompõe tanto como o último dos mortais. Com espuma na boca, corre convulsivamente para fora de casa, através do jardim, internando-se por um caminho rochoso, na noite escura e silenciosa. Sua fúria foi se abrandando e foi substituída pela desesperação, dura e pesada como as rochas, escura como aquela noite. Deteve-se em frente a um precipício profundo, em cuja borda podia escutar à distância o rumor de um riacho correndo entre as pedras. Uma angústia insuportável pesava sobre seu coração. Então um pensamento passou pela sua cabeça. Devo chamá-lo? Perguntar-lhe o que devo fazer? Uma imagem benigna e triste aparece diante dele, surgida das sombras. Se compadece de mim. Não, nunca. Não ressuscitou. Não ressuscitou. Não ressuscitou. E se lançou no precipício. Porém algo firme, uma coluna de água, o manteve suspenso no ar. Sentiu algo parecido com uma descarga elétrica e uma força desconhecida o empurrou para trás. Perdeu por um instante a consciência e, quando voltou a si, encontrou-se ajoelhado a uns poucos passos da beira do abismo. Vislumbrou o contorno de uma figura esplêndida, de luz fulgurante, cujos olhos penetravam sua alma com intolerável e intenso resplendor. Viu esses olhos penetrantes e percebeu, não sabendo realmente que provinha de si mesmo ou de fora, uma estranha voz, insensível e sombria, metálica e absolutamente sem alma, como se viesse de um fonógrafo. A voz lhe dizia: Tu és meu filho predileto, em quem pus minhas complacências. Por que não me reconheces? Por que adoras a outro, ao mal, ao seu pai? Eu sou teu Deus e teu Pai. O outro,
o mendigo, o crucificado, é um estranho para mim e para ti. Não tenho outro filho além de ti. Tu és o único, o unigênito, meu igual. Amo-te e não peço nada de ti. És perfeito, poderoso e grande. Cumpre tua obra em teu nome e não no meu. Não lhe invejo, te amo. Não quero nada de ti. Aquele que tu consideravas Deus, exigia do seu filho obediência sem limites, absoluta obediência, inclusive até a morte na cruz. E ainda aí não veio em sua ajuda. Eu não peço nada de ti. Ao contrário, te ajudarei. Ajudarei-te por ti mesmo, por amor à tua dignidade e excelência, pelo puro e desinteressado amor que lhe tenho. Recebe meu espírito. Como antes meu espírito te fez nascer em perfeição, assim agora te faço nascer em poder. Diante das palavras deste desconhecido, os lábios do super-homem se entreabriram involuntariamente. Os 2 olhos penetrantes se acercaram do seu rosto e sentiu uma estranha e gelada corrente que penetrava a totalidade do seu ser. Sentiu-se com uma força inaudita, com uma coragem, agilidade, entusiasmo nunca antes vividos. Repentinamente, a luminosa imagem e os 2 olhos desapareceram, e algo elevou o super-homem, fazendo-o regressar imediatamente ao seu próprio jardim, diante da porta de entrada de sua casa. No dia seguinte, os visitantes do grande homem, e inclusive seus criados, perceberam sua particular compleição, como se fosse inspirada. Haveriam de se maravilhar mais ainda se tivessem visto com que facilidade e rapidez sobrenatural escrevia, trancado em seu escritório, sua famosa obra intitulada O Caminho Aberto para a Paz Universal e o Bem-Estar em todo o Mundo. Os livros precedentes do super-homem e sua atividade pública haviam encontrado críticos severos, embora estes fossem, em sua maioria, pessoas de profundas convicções religiosas e, portanto, privadas de qualquer autoridade crítica. Por isso, as opiniões destes críticos dificilmente eram escutadas quando se referiam ao homem vindouro, ou seja, o anticristo, pois que conheciam neste super-homem, de modo inconfundível, o sinal de um intenso amor próprio e apego às próprias opiniões e a ausência total de uma verdadeira simplicidade, retidão e bondade de coração. Com seu novo livro, conquistou para si alguns dos seus antigos críticos e inimigos. O livro escrito depois do incidente, junto ao precipício, revelou nele uma genialidade sem precedente. Tratava-se de uma obra que abrangia tudo e resolvia todas as contradições. Combinava um nobre respeito pelas tradições e símbolos antigos com um amplo e ousado radicalismo em assuntos sociais e questões políticas. Unia em si uma desmesurada liberdade de pensamento, com um zelo ardente pelo bem comum. O mais elevado idealismo nos princípios orientadores, com as soluções práticas mais precisas e concretas. Foi unido com tal arte que qualquer pensador ou homem de ação podia facilmente ver e aceitar o conjunto inteiro, desde seu ponto de vista particular, sem sacrificar nada da verdade em si mesma, sem necessidade de transcender o próprio eu por ela ou renunciar de fato ao seu exclusivismo, sem corrigir seus errados pontos de vista e aspirações ou tentar suprir as próprias insuficiências. Este maravilhoso livro foi imediatamente traduzido para as línguas das nações mais desenvolvidas e também para algumas das menos avançadas. Durante todo um ano, em todas as partes do mundo, milhares de jornais viram-se abarrotados de avisos publicitários e de elogios por parte dos críticos. Milhões de exemplares com o retrato do autor foram vendidos em edições econômicas e todo o mundo civilizado, que naquela época compreendia quase todo o globo terrestre, encheu-se da glória do homem incomparável, o grande, o único.
Ninguém podia erguer objeção alguma contra este livro, já que era aceito unanimemente como revelação da verdade total. Todo o passado era julgado com equidade. Cada aspecto do presente era tratado com imparcialidade, e o próspero futuro, aquele do qual temos necessidade, era descrito de uma maneira tão convincente e tangível que qualquer um podia dizer: isto é o que queremos. Estamos frente a um ideal que não é utopia, ante um plano que não é um artifício. O prodigioso escritor não só impressionou a todos, mas também agradou a todos, de tal modo que se cumpriram as palavras de Cristo. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, recebê-lo-eis. Em efeito, para ser aceito, é necessário ser agradável. É verdade que algumas pessoas piedosas, embora tivessem aprovado o livro com entusiasmo, se perguntavam uma e outra vez por que no livro não era mencionado nenhuma só vez o nome de Cristo. Porém outros cristãos replicaram: louvado seja Deus! Em séculos passados, o sagrado sofreu tanto nas mãos de todo tipo de fanáticos que hoje em dia um escritor religioso sério deve ser muito cuidadoso. Se o livro está imbuído com o verdadeiro espírito cristão, de um amor ativo, de uma bondade que abarca tudo, que mais querem? Todos assentiram. Pouco tempo depois da publicação do livro, O Caminho Aberto para a Paz Universal e o Bem-Estar em Todo o Mundo, que fez do autor o mais popular e brilhante escritor sobre a face da Terra, aconteceu em Berlim a Assembleia Internacional Constituinte, a União dos Estados da Europa. Esta união havia sido instituída após uma série de guerras internacionais e civis surgidas depois da libertação do jugo mongol, e havia sido alterado de modo considerável o mapa europeu. A União já não estava agora diante do perigo de uma colisão entre nações, mas sim entre partidos políticos e sociais. Os principais dirigentes da política europeia, pertencentes à poderosa irmandade da franco-maçonaria, sentiram a necessidade de um poder executivo comum. Conseguiriam, assim, uma unidade europeia que lhes permitiria estar em todo momento preparados para fazer frente a novas dissoluções. Na União de Conselhos, ou Comitê Permanente Universal, não se alcançou a unanimidade, devido aos maçons não têm obtido a totalidade da representação. Atingida com tanta dificuldade, a União Europeia, prontamente os membros independentes do comitê, estabeleceram acordos separados, gerando com isso o perigo de uma nova guerra. Os iniciados decidiram então instituir um único poder executivo dotado de adequados direitos plenipotenciários. O candidato principal era um membro secreto da ordem maçônica, o Homem Vindouro. Era a única pessoa de fama universal. Sendo por profissão um douto oficial de artilharia e por suas fontes de renda um grande capitalista, gozava de relações amistosas tanto no mundo financeiro quanto no militar. Em tempos menos favoráveis, haveria de se alegar contra ele sua origem duvidosa, rodeada de uma densa nuvem de obscuridade. Sua mãe, uma mulher de má reputação e conduta desonesta, era conhecida mundialmente, e devido à sua peculiar conduta, muitos homens poderiam reclamar a paternidade de seu filho. Essa situação, evidentemente, carecia de importância em um século tão avançado e que estava destinado a ser o último. O Homem Vindouro foi eleito, quase por unanimidade, presidente vitalício da União dos Estados da Europa. Quando apareceu na tribuna, com o fulgurante esplendor de sua perfeição juvenil e força sobre-humana, expondo com uma inspirada eloquência seu programa universal, cativou de tal modo toda a Assembleia que esta, fascinada com o encanto de sua personalidade, em um arranque de entusiasmo, decidiu, sem votação alguma, oferecer-lhe a mais alta honra, nomeando-o imperador romano.
O congresso se encerrou em meio a um júbilo geral, e o grande homem eleito publicou um manifesto que se iniciava assim: Povos da terra, dou-vos a minha paz. E concluía dizendo: Povos da terra, as promessas se cumpriram. A paz eterna e universal foi consolidada. Qualquer intento de perturbá-la agora encontrará uma insuperável oposição, porque de agora em diante se estabelece no mundo um poder central, mais forte que qualquer outro, seja individual ou coletivo. Esse poder invencível e capaz de tudo conquistar pertence a mim, eleito imperador da Europa e comandante de todas suas forças. O direito internacional estabeleceu, finalmente, as sanções ausentes por tanto tempo. De agora em diante, nenhum país se atreverá a dizer guerra quando eu digo paz. Povos da terra, a paz esteja convosco.